Fala pessoal, tudo bom? Jefferson Rocha aqui com vocês e hoje, como vocês podem ver, a gente está estreando um novo quadro aqui no canal que a gente vai começar a mostrar um pouco sobre notícias, sobre coisas que acontecem no mundo de tecnologia, emprego, carreira, alguma coisa do mundo também ou economia que possa afetar as nossas vidas, sempre focado em ajudar você a se colocar bem no mercado ou conseguir o seu próximo passo na carreira ou se tornar uma pessoa um pouco melhor e assim eu ajudo você e também aprendo ao mesmo tempo, né? E hoje a gente vai começar o quadro falando sobre a temida para alguns e a maravilhosa para outras inteligência artificial, Artificial Intelligence. Né? Tem gente aí que gosta de falar ela em inglês, em português, enfim. AI ou IA, você escolhe. A questão é, ela está se evoluindo de uma forma, ela está evoluindo tanto que está começando a assustar um pessoal. E principalmente depois dessa última essa última frase que foi dita aqui pelo. Deixa eu pegar o nome dele aqui. Arvind Krishna. Eu acho que é assim o nome dele que se pronuncia, tá? Não tenho certeza. Basicamente, o que ele disse, né? Que 30% dos empregos da IBM poderiam ser facilmente substituídos nos próximos 5 anos. O que a gente pode aprender com isso que ele está falando? Primeiro se ele falou isso é porque ele está pensando sobre isso. E se ele está pensando sobre isso, provavelmente outros CEOs, assim como ele, também estão pensando a mesma coisa. E aí o que a gente tem que entender é o seguinte, pessoal. Esses postos, quando ele fala aqui, ó, estes postos que não lidam com clientes chegam a quase 26 mil funcionários. Posso ver facilmente 30% disto ser substituído por uma inteligência artificial e automação em 5 anos. Foi o que disse o CEO. O que ele quer dizer é o seguinte, aquelas tarefas repetitivas que ficam ali em background, que são importantes, né, extremamente importantes, elas conseguem ser automatizadas. Mas aí, voltando àquele assunto que a gente conversou sobre o ChatGPT, isso não tem a ver com o ChatGPT. Necessariamente não. Tem também, porque o ChatGPT é uma demonstração da evolução dessas tecnologias, mas automações, né, como RPAs, por exemplo, elas já existem de algum tempo, elas já têm crescido há algum tempo. Eu conheço, né, pessoas que fizeram cursos de projetos comigo, cursos de programação também comigo, que trabalhavam com RPAs e falaram comigo, falaram, olha Jefferson, os projetos que eu pego geralmente são para automatizar tarefas, né, às vezes também setores. E quando essa pessoa termina, né, a automação nesse setor, por vezes aquele setor é fechado, algumas pessoas são realocadas e outras são desligadas. Mas o que vocês têm que observar outros empregos de fato surgem, outras funções de fato elas acabam surgindo, como o próprio analista de automações, RPAs. Né? Essa é uma função em alta hoje em dia. Como funciona agora também, agora não, na verdade há algum tempo já, né? É uma função, uma atividade, uma profissão do futuro que na verdade já é muito presente e muito necessária, que são os analistas de dados, os engenheiros de dados e os próprios cientistas de dados. No entanto, tem uma observação aqui que eu tenho que ser bem sincero com vocês. Apesar dessas evoluções tecnológicas com a AI, a inteligência artificial ou artificial intelligence, assim como você escolher, apesar delas estarem tornando a gente mais produtivo, estarem tornando a sociedade mais produtiva, né, usando melhor o nosso tempo, até ajudando a gente com tarefas complexas, ela tem dois lados da moeda. Se por um lado ela vai ajudar médicos, advogados a tomarem melhores decisões, por exemplo, o médico fazer uma melhor análise de um quadro clínico de um cliente e ajudar ele com uma resposta mais assertiva, com medicamentos talvez mais assertivos para a necessidade dele e mais rápido, o que pode muitas das vezes até salvar um paciente ou até mesmo curar um paciente, né? Um advogado que, por exemplo, está em dúvida de qual linha seguir para defender os interesses do seu cliente, ele vai ter um apoio de uma inteligência artificial como um assistente para ajudar a ele, para poder entender o caso e ajudar ele a tomar a melhor estratégia. E às vezes também um advogado, como qualquer outra pessoa, deve ter também alguns bloqueios mentais, que não consegue pensar como solucionar determinado caso. E aí a AI pode também dar algumas sugestões baseado no quadro dele. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que eu vejo, pelo menos, é que a AI está tomando um ponto de inflexão, ou seja, ela está chegando a uma evolução tão grande que apesar dela criar novos trabalhos,
eles não vão ser o suficiente, porque a quantidade de trabalhos de postos de trabalho que ela tende a fechar são muito menores do que ela tende a gerar. E além disso, a grande maioria que ela vai gerar, de trabalhos que ela vai gerar, vai requerer uma grande capacidade ou uma grande quantidade de habilidades, ou de entendimento de tecnologias diferentes, distintas, ou alguma coisa muito específica, que não vai ser acessível a todos, nem todo mundo vai ter esse conhecimento e tudo mais. Então, a conta não fecha. Essa é a minha opinião, tá, pessoal? Mas eu acredito que a conta não fecha. A AI vai sim ajudar muito a sociedade em várias coisas, mas ao mesmo tempo, nessa questão de emprego, eu acho que ela vai ter um impacto direto. Mas aí então você está me perguntando, tá, Jefferson, como é que a gente resolve esse problema? Pessoal, muito simples, eu não sei. Eu sei que o problema está aqui, eu sei que ele vai acontecer em algum momento, assim como na Revolução Industrial, lá por volta de 1760, se não me engano aqui, e se eu estiver errado eu coloco aqui a data correta, mas assim como na Revolução Industrial a gente passou por um momento difícil de adaptação, onde até crianças, né, trabalhavam nas fábricas, principalmente crianças por conta do tamanho delas, elas ainda conseguiam entrar dentro das máquinas para poder fazer manutenção. Isso muita gente esconde, né, ou não gosta de falar sobre a Revolução Industrial, mas elas morriam, tinham braços amputados e tudo mais. Assim, várias questões aqui que relatam para a gente que grandes transformações geram grandes impactos, né, e eles nem sempre são positivos, até que a gente encontre um modelo. Porém, ele também nos mostra que depois que a gente passa por esse momento de adaptação, nós conseguimos tirar mais proveitos. E hoje, por exemplo, não existe, pelo menos na civilização, na grande parte, não vou dizer todo, porque ainda em algum número existe, não existe, por exemplo, trabalho infantil. Mas o que eu estou querendo dizer para você? Não tem como ir, assim como na Revolução Industrial, agora a Revolução Tecnológica que está acontecendo, não tem como ir contra. Você não pode querer simplesmente, não, então vamos proibir a AI. A Itália, por exemplo, fez isso. É impossível, porque uma vez que você começa a tirar proveito de alguma coisa, aquela coisa começa a gerar valor, começa a te dar vantagem estratégica, financeira, seja o que for, você vai querer usar. E se você não usar, você vai ficar obsoleto. Então, a Itália em algum momento vai liberar também. Eu acho que ela bloqueou, se não me engano, só o chat GPT. Mas você pode falar comigo. Então, Jefferson, deveria ter alguma regulamentação? Talvez, eu não sei, eu não sou um especialista para dizer se deveria ter uma regulamentação ou não. Eu só sei que qualquer coisa desse sentido tem que ser debatida com a sociedade, com os empregadores, que são os empresários, que são os verdadeiros geradores de emprego. O governo não gera emprego, quem gera emprego são os indivíduos. E eu não estou falando só grandes corporações, não. Estou falando também o seu José da padaria, a dona Maria que contratou uma pessoa para ajudar ela com a casa, ou talvez uma cuidadora para ela. Somos nós, a sociedade, que geramos emprego. Tá? Essa é a grande verdade. Então, todos nós temos que participar desse debate e entender como que isso vai impactar as nossas vidas e como é que a gente pode se adaptar. Talvez uma redução de jornada de trabalho? Não sei, pode ser. Talvez trabalhar algumas horas a menos, talvez não se faça mais necessário trabalhar tanto. Pode ser. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: o problema está aí, a gente não faz ideia de como resolver, mas a gente tem chance de começar a debater para resolver esse problema. Então o que eu quero deixar para vocês aqui nós vamos resolver esse problema, ou vamos pelo menos começar a trabalhar para resolver esse problema antes que ele de fato nos afete, ou a gente vai fazer como a gente sempre faz. Nada. É isso, pessoal. Muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever no canal e dá o seu joinha também aí, dá o like, compartilha esse vídeo. É muito importante que vocês compartilhem. E eu quero muito ouvir de vocês. O que vocês acham sobre esse tema? Vocês têm preocupação que a AI vai tirar seu emprego? Ou vocês acham que ela vai gerar muito mais oportunidades de emprego? Vai ser muito benéfico? Quero muito saber o que vocês pensam. Eu tenho uma visão de 2 pontos, tanto positivo quanto negativo, mas a verdade a gente só está achando. Está tudo muito no início e a gente está aprendendo com isso. Então deixa aqui o seu comentário para que a gente possa trocar ideias e chegar do outro lado aí, talvez bem melhor. É isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Já é inscrito nesse canal? Então não esquece de compartilhar e dar o seu like nesse vídeo. E comenta pra gente o que você achou, dá sugestões de conteúdo para que a gente possa trazer coisas que façam mais sentido para vocês. E nas outras redes sociais vocês vão encontrar muito mais conteúdo. Segue a gente lá.